saltitantes, tudo bom com vocês? Gente, o que vocês acham? O Salto deu spoiler do tema da redação do Enem 2020 ou não? Será que a gente é tão bom assim na disciplina mágica da aritmancia? Como diria Hermione Granger num dos meus livros favoritos, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a adivinhação é um tema muito vago, você não acha? Mas a gente trabalhou tanto, mas tanto o eixo da saúde, que é quase impossível você não ter mandado bem na redação, ainda mais se você for um seguidor ou um aluno do Salto. E o tema da redação do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Falamos disso em algum post, produção? Sim. A resposta é sim, com certeza. Fizemos um post bem legal sobre o Coringa, em que a gente falou sobre isso, justamente sobre a saúde mental no século XXI. Afinal, o Coringa, o Arthur Fleck, sabe? Ele sofre de um distúrbio raro, o transtorno da expressão involuntária. Ele não consegue controlar nem o riso, nem o choro, e ele reage de uma maneira desproporcional às situações do dia a dia. E o pior de tudo é que nem a terapeuta dele leva ele a sério. Aí fica difícil, né, gente? Ele acaba sendo excluído da sociedade e se sentindo muito triste. O filme faz a gente pensar em como a negligência e o preconceito são vilões contra a saúde mental das pessoas. E aí fica uma pergunta: a sociedade, ela trata do paciente ou dos sintomas? Ela trata a prevenção ou a doença? No Brasil, o Drauzio Varela tem a resposta. Nós só temos uma alternativa. Essa alternativa o que é? É focar o sistema de saúde na prevenção. A gente falou muito disso com um repertório universal dentro do eixo da saúde. O Drauzio fala muito isso, que é importante a gente cuidar da prevenção em vez de ficar de cuidar depois dos sintomas, né? A gente falou nas nossas lives, na live agora do dia 15, que foi anteontem, falamos no curso muito dentro do eixo temático da saúde e falamos também no nosso último material, que foi o nosso e-book Repertórios Universais por Eixos Temáticos. Olha só, a gente gosta tanto desse repertório que a Amanda ficou até íntima do Drauzio, gente. Ela nem conhece o Drauzio por Drauzio. Depois da Matilda, o Drauzio é o segundo repertório que eu gosto mais de Amanda falar. fala Drauzinho do amor. É, pra mim, gente, não é Drauzio, é o Drauzinho do amor, entendeu? Porque olha que carinho de fofinho que ele tem. Mas, muito além dos repertórios universais, a gente também falou muito de repertórios bem específicos, como a incrível, a maravilhosa Nise da Silveira. A Nise, gente, foi uma psiquiatra alagoana que revolucionou a forma de se tratar a saúde mental no Brasil. Isso acontece porque ela era super contra eletrochoques, isolamento, lobotomia, todos esses tratamentos que a gente sabe que são muito agressivos. Ela era a favor apenas de métodos humanizados na recuperação dos seus pacientes. Você já ouviu falar uma coisa que chama zooterapia? Se você estava na live do dia 15, com certeza marcou dentro na redação do Enem 2020. Na live, a gente falou de como a Nise trouxe um conceito bem legal de se usar gatos e cachorros nas sessões de terapia. Mas dessa vez, o spoiler, eu tenho que admitir, não é nosso, mas é do Antônio Jorge. Olha só. Muitas pessoas tiveram a saúde mental muito atingida ano passado. Vocês acham que o tema pode estar relacionado a esse tipo de problema? A Amanda sempre fala que qualquer tema é possível. Pode ser alguma coisa com relação aos psicólogos também começaram a profissão começou a ser muito mais valorizada, sim, né? Sim, um tema... claro que não tô falando que é uma aposta minha, né? Mas um tema possível é a questão da psicoterapia mesmo, né? A importância da psicoterapia para manter a saúde mental. Gente, a Nise da Silveira, gente, foi uma grande psiquiatra brasileira, lagoana. Tem até uma estátua que é linda. Você ia amar ali, né? A estátua dela em Alagoas, porque ela segura nos gatinhos. A Nise da Silveira ela era apaixonada com gatos, ela tinha muitos, né? E ela foi uma das primeiras pessoas, né, a trazer a zooterapia para o Brasil. A zooterapia é o tratamento com animais, que é implementado hoje, inclusive, por muitos hospitais, seja terapia com gatos, com cachorro, com passarinho, com cavalo. Então, a Nise foi uma das primeiras a falar sobre isso, falar também sobre a musicoterapia, né, sobre a pintura como uma forma de terapia, e eu acho a Nise incrível, gente. Gente, os animais, eles são grandes aliados da nossa saúde mental. Se você tem um bichinho em casa, você sabe do que eu tô falando. Por isso,
se você fez a prova do Enem 2020, também poderia ter usado um outro repertório pop que eu gosto muito, que é Lilo e Stitch. Quem conhece essa animação fofíssima sabe que o Stitch ele foi adotado para que a Lilo pudesse ter um companheirinho animal ou um pouquinho assim extraterrestre. A ideia era fazer com que ela não se sentisse tão triste, tão sozinha e isolada depois que os pais dela morreram. E aí, você gostou dessas ideias? Quer ver como usar tudo isso na sua redação? Então, olha só a redação modelo maravilhosa que eu trouxe para vocês da Yara Dias. A Yara, quem não conhece, ela escreve as nossas redações modelo, muitas das nossas redações modelo, junto com a Lívia Winkler. Ela é revisora, corretora, professora de português. Então, ela arrasa muito. Então, o tema da redação vocês já sabem, é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos ver a redação dela? Na introdução, ela diz assim: o filme Lilo e Stitch mostra um contexto no qual a irmã de Lilo lhe dá um animalzinho como forma de cuidar do emocional da menina que estava passando por um momento de tristeza diante da perda dos pais. Apesar de ser ficcional, pode-se perceber que há uma maior preocupação e cuidado com a saúde mental também na realidade, porém, ainda há visões e comportamentos negativos relacionados a essa questão na sociedade. Assim, é importante analisar que, embora existam terapias diferenciadas para as doenças mentais, ainda há preconceitos sociais que impedem o progresso desses métodos. Então, gente, olha só, presta atenção na estruturazinha que a gente ama e que a gente já cansou de praticar, hein? Na primeira frase, a Yara, ela contextualizou o assunto com Lilo e Stitch. Na segunda frase, ela fez uma paráfrase do tema, substituindo doença mental por um antônimo que pertence ao mesmo campo semântico, que é a saúde mental. Daí, ela trocou estigmas, que são marcas, por visões e comportamentos negativos relacionados à questão. E por último, ela marcou a tese dela, o posicionamento dela. Ela disse que é importante analisar o assunto e deixou clara a estrutura que ela vai trabalhar no D1 e no D2, que é um ponto positivo e outro ponto negativo. O ponto positivo é que já existem terapias diferenciadas para as doenças mentais. O ponto negativo é que ainda há preconceitos que impedem o progresso desses métodos. Agora, no desenvolvimento 1, a Yara vai retomar o quê? O argumento 1, que é o ponto positivo. Vamos ver como ela fez? A princípio, é necessário destacar que existem, na atualidade, novos tratamentos de doenças mentais que vão além da terapia tradicional e do uso de medicamentos. Diante disso, tem-se como exemplo Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira muito importante que buscava tratar seus pacientes por meio da arte e da zooterapia, tratamento psicológico feito com animais, além de ser contra práticas como lobotomia e eletrochoque. Por conseguinte, muitos dos ideais de Nise se perpetuaram e foram relevantes para o tratamento mais humanizado dos indivíduos com transtornos mentais na atualidade. Dessa forma, percebe-se que a humanização desses pacientes lhes garante mais dignidade para lidar com seus problemas mentais. Gente, presta atenção que ela usou 4 frases. A primeira para parafrasear o argumento 1, ou o ponto positivo, em que ela falou dos tratamentos de doenças mentais que já existem. Percebam que ela substituiu a palavra tratamentos por terapias para fazer uma paráfrase do argumento. Daí, na segunda frase, normalmente, a gente gosta de colocar um repertório novo que a gente ainda não usou na redação. Aqui, a Yara usou a Nise da Silveira, dando autoridade para o texto dela. Daí, na frase 3, ela analisou esse repertório, falando da importância do cuidado humanizado dos pacientes. E na última frase do desenvolvimento 1, ela fechou a ideia maravilhosamente, dizendo como isso é importante para a dignidade dos indivíduos. Agora, gente, no desenvolvimento 2, ela vai retomar o problema 2, que no caso é o ponto negativo que a gente viu lá na introdução. Por isso, a Yara vai começar com o conectivo de adversidade, que é o entretanto. Vamos ver como ficou? Entretanto, percebe-se que o estigma diante das doenças mentais é um empecilho para a dignidade e a humanidade das pessoas que sofrem com essa questão. Esse estigma é visto no filme Coringa, em que o personagem apresenta transtornos que passam despercebidos até por sua terapeuta. Então, o personagem é visto por muitos como apenas um louco e sofre por ser tratado de forma desrespeitosa e ofensiva pela sociedade.
ainda que ficcional, há a persistência na realidade de uma falsa concepção do que são os transtornos mentais, muitas vezes por causa de um preconceito social. Logo, é importante que uma medida seja encontrada para combater o estigma evidente, uma vez que ele impede que tratamentos médicos adequados sejam buscados pelas pessoas doentes e que haja uma humanização diante da situação desses indivíduos. Gente, repara só que ela usou a nossa estruturazinha maravilhosa de 5 frases no desenvolvimento 2, no nosso D2. A primeira para parafrasear o argumento 2, no caso, o ponto negativo, que a Yara trabalhou lá na introdução. A segunda para apresentar um repertório novo e a terceira e quarta para analisar esse repertório. E aí, a última frase do D2 ela usou para indicar a proposta que ela vai trabalhar lá na conclusão dela. Então, gente, para parafrasear o argumento 2, que são os preconceitos sociais que impedem o progresso dos métodos que já existem, ela falou dos empecilhos para a dignidade e a humanidade das pessoas em questão. Ela falou meio que a mesma coisa, só que com outras palavras, isso é parafrasear. Para contextualizar esse impasse, né, ela usou o filme Coringa como repertório. Daí nas frases 3 e 4, ela analisou esse repertório, relacionando os transtornos que o personagem sofria com os preconceitos que persistem na nossa sociedade. Agora, na última frase do D2, ela vai fazer uma indicação da proposta, que eu costumo dizer que é meio que um spoiler do que ela vai lá trabalhar na conclusão dela. Ela diz assim, que é importante que uma medida seja encontrada para combater o estigma evidente. E aí, ela vai ter que apresentar essa medida lá na conclusão dela, em que a gente vai ver finalmente, né, a proposta de intervenção. Então, gente, chegamos finalmente no último parágrafo do texto da Yara, na conclusão. E aqui a gente vai responder aquelas perguntinhas de ouro que a gente já tá craque, que são quem, faz o quê, como e para quê, sendo como bem detalhadinho. Tudo bem que você também pode detalhar qualquer um dos outros elementos, mas a gente gosta de detalhar o como. Vamos ver como é que a Yara escreveu? Portanto, cabe à Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, divulgar informações reais sobre as doenças mentais para a sociedade brasileira. Isso deve acontecer por meio de posts em redes sociais, como no perfil do Ministério da Saúde, os quais tragam descrições de como e por que os transtornos ocorrem. Ademais, os posts deverão trazer sugestões de tratamentos alternativos para os doentes, como as zooterapias. Desse modo, a população será conscientizada sobre os estigmas e eles irão diminuir, fazendo com que atitudes como a da irmã de Lilo sejam propagadas. Então, gente, vamos ver que lindo que ficou? Quem? A Associação Brasileira de Psiquiatria. Deve fazer o quê? Divulgar informações reais sobre as doenças mentais para a sociedade brasileira. E como que isso deve acontecer? Isso deve acontecer por meio de posts em redes sociais, como no perfil do Ministério da Saúde. E o detalhamento do como? Aí ela diz, os quais tragam descrições de como e por que os transtornos ocorrem, e ela também diz que eles devem trazer sugestões de tratamentos alternativos para os doentes, como as zooterapias. E para que a Associação Brasileira de Psiquiatria deve fazer tudo isso? Para que a população seja conscientizada sobre os estigmas e que assim eles possam diminuir. Daí, gente, olha só a cerejinha do bolo que a Yara usou para retomar o primeiro argumento que está lá na introdução dela, aqui na conclusão. Ela faz isso dentro do que a gente chama de texto cíclico. É como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Olha só como a Yara fez. No início da redação, ela começou falando de Lilo e Stitch. Aqui no final, ela também terminou falando de Lilo e Stitch, dizendo: desse modo, a população será conscientizada sobre os estigmas e eles irão diminuir, fazendo com que atitudes como a da irmã de Lilo sejam propagadas. Gente, o que vocês acharam dessa redação? Eu sou suspeita para falar porque eu amei de paixão. E vamos combinar que não foi difícil, né? A Yara usou praticamente só repertório pop. E aí, se você quiser ler a redação da Yara na íntegra, o link tá aqui embaixo, a gente vai deixar para vocês baixarem. E se você quiser estudar redação com a gente, também arrasar na prova, o link do nosso curso Top das Galáxias, trabalhado nos eixos temáticos e não apenas em temas e adivinhações, tá, gente? O link, ele também tá aqui embaixo, redaçãoajato.com.br. Por fim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, segue o canal e não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou desse tema de redação e o que você achou das nossas sugestões de repertório. Super dica, super beijo pra vocês!